Está mais gasto, está mais coisinha que ela, por isso eu troquei. Olha, pensar científicas ficar pelo mais alto. Vamos fazer o seguinte. Mantenham as vossas ideias acerca de ser ou não o mesmo barco. Agora, pensem nesta alternativa, ou no que poderia ter acontecido neste cenário do barco do Teseu. À medida que o Teseu ia deitando as peças fora, as peças gastas, né, e trocando por umas novas, um marinheiro da sua tripulação recolhia as peças gastas, né, e ao fim de 20 anos construiu um terceiro barco, chamamos de barco Teseu, com as peças que foram substituídas no anterior. Estão a perceber? Estão a perceber? Explica-me então esta ideia. Quem é que consegue explicar esta ideia? Consegues, Diogo? Sim, eu posso... Mas explica primeiro. O outro homem construiu outro barco, não alterou as peças. Um barco tinha Com que peças? com as peças do Teseu. Com as peças do barco Do Teseu. do barco do Teseu. Construiu ou modificou o outro barco? É uma pergunta? Sim. Construiu outro barco pronto. com as peças que o Teseu ia substituindo. Sim, então eu acho que aí há dois barcos. Ok, peraí, agora a pergunta é: qual destes barcos, B ou C, é o barco do Teseu? Sim. Tu achas que é o C? Sim. Porque eram as peças totalmente iguais, as peças totalmente originais do barco do Teseu. E isso faz que o barco do Teseu seja o novo barco do homem. Por isso, o barco B já não é o barco do Teseu, nem nunca foi. Tu defendias que a 99ª peça deixava de ser. Sim, tu? Beatriz? Eu acho que para responder a essa pergunta teríamos que chegar à conclusão do que é que realmente faz o barco. Se é as peças, se é a tripulação e o dono do barco. Queres chegar a uma conclusão? Sim. Então, o que é que faz de um barco um barco? É as peças, é a tripulação, é o dono do barco? Alguém tem dicionários? Achas que o dicionário ia resolver isto? Sim, para a definição. Podia ajudar. Ok, eu tenho aqui o dicionário. Está aqui. Hein? E o dicionário diz que o que faz é a tripulação. Tá. Estás contente? Como é que o dicionário nos ia ajudar aqui? Os dicionários têm significado das coisas. E saber o significado das coisas ajuda-nos a ter uma melhor E quem é que estipulou o significado das coisas? as pessoas. Quem? Mas quem? Os sábios? Então. Os senhores editores do dicionário. Os senhores da editora do dicionário. Então, se queremos saber se o barco do Teseu é o B ou o C, temos que ir à editora do dicionário perguntar. Mas, cara, para quem é que isto não faz muito sentido? Não faz sentido? Porquê? Porque nós podemos concordar ou não com os dicionários. Nem sempre o que vem nos dicionários está correto. Assim como nos livros, como na internet, etc. São pessoas que podem ter ou não a mesma opinião. Então, como é que resolvemos este problema? Qual é o barco do Teseu? B ou C? Sim. De acordo com a aparência, o A é igual ao C. As peças são as mesmas. Do A e do C. Sim. Se bem que o A é novo, do B e o C é mais desgastado, mais Mas velho. é o mesmo barco, o A e o C? Depende se a tripulação for a mesma. Mas, cara, tu defendias que era o mesmo barco do A e do B. O A e o B era o mesmo barco. Sim. Ok, então, se é verdade que o A e o B são o mesmo barco, e agora o C também é o mesmo barco, quantos barcos do Teseu é que há? 3? No fim da viagem. Não, só um. Dois. Não. O fim da viagem é quando ele regressou-se para o... Ok, ele regressou e o amigo também regressou com o barco que sim. construiu. Quantos barcos do Teseu há? Há 2 barcos do Teseu. Quem é que vê um problema aqui? Qual é o problema? É que não é possível porque. Então, o barco original não tinha peças a dobrar, não tinha. Sim, só fez as coisas também. E se dizem que é a tripulação que faz do barco, então você não seria o mesmo barco. Aceita esta ideia? Então, quantos barcos do Teseu é que há no fim da viagem? No fim dos 20 anos? Só um. Ele é a tripulação.
Estás à espera de quem para decidir? Beatriz, decide tu. Eu acho que o barco de Teseu é o B. Quê? Porque, no fundo, quem continuou igual foi a Teseu. E tudo no barco continuou igual. Como há 20 anos, enquanto que no sim. O barco já nem sequer era de Teseu e pode ter ficado uma coisa totalmente diferente, apesar das peças. Vamos imaginar que ficou igual. Imaginar isso. Ficou exatamente igual, eu vou pôr as peças no sítio certo. Sim, pode ter ficado completamente diferente o ambiente lá dentro, apesar das peças serem as mesmas que há 20 anos. Ok? Se escolhe aqui alguém para falar? E já seria o barco do... Escolhe aqui alguém. Pode ser o Diogo ou... Estão a dizer o barco do Teseu. O barco do Teseu possuía. Por isso, o barco que o Teseu possuía é o B. Mas o barco A, acho que já não é o barco B, mas sim o barco C. Estão a dizer que o barco do Teseu, o barco do Teseu possui, é o B. É O barco uma coisa da pessoa Teseu é o B. Ok? Mas E o a barco... entidade barco do Teseu que iniciou a viagem em Atenas há 20 anos atrás? É o barco C. O barco C. Então o barco que o Teseu tem mudou. Sim. Ok? Alguém não aceita esta ideia? Beatriz? Eu acho que é assim. Eu nem concordo nem discordo. Com Eu quem? sei que é uma contradição. Isso é contraditório. Já sei. Não concordas com quem? Claro. E não discordas de? Não concordo nem discordo com ninguém. Não concordas nem É discordas? assim. Nós vamos a um museu de náutico e existe. Imaginem que dá na alguém ir fazer uma reprodução exata do Titanic. Mas tem a reprodução exata do Titanic no mar. Longe dos icebergs. E dizem, isto é o Museu do Titanic. As pessoas vão lá e é considerado que aquele é o barco do Titanic. Bem, na minha opinião, acho que não. Porquê? Naquele não é o barco. O barco do Titanic está no fundo do mar. O barco do Titanic. Quando tu fores ao barco museu, o que vai acontecer é que aquele é uma réplica, não é o barco. Então eu acho que o barco B, quando chegou, era uma réplica do O barco barco B é inicial. uma réplica do barco inicial. E o barco C? É o barco inicial construído. O barco inicial construído. Então o que é que faz de um barco ao longo dos anos? É, além do dono, também as suas peças, porque nós estamos a falar de um objeto. Mas vou dar um bocadinho atrás. Então tu achas que o barco A e o B são o mesmo ou não? Eu acho que não, Porquê? porque um é uma réplica e um é original. Quando é que o A deixou de ser o A? Quando todas as peças do B foram postas e quando todas as peças do C foram postas. 99 para 100. Sim, Então concordas com o Diogo? de certa maneira. Ok, peraí. Concordas ou não concordas? Concordo, É o que eu estou a tentar com a maneira deles explicar. Ah, não concordas com a maneira, mas com a essência da ideia concordas. Então isso é concordar ou não concordar com o Diogo? É concordar. Então não podes dizer que concordas e não concordas. Sim. Sim? Espera. Alguém quer dizer, acrescentar mais alguma coisa? Beatriz, escolhe tu. Ok. Eu tenho uma crítica ao análise, porque ela disse que a réplica do Titanic é feita com outras peças, mas neste caso o barco C é feito com as mesmas peças do barco A. É isso que a réplica era o barco B, que tem peças Réplica substituídas. de Não, jogo. mas primeiro disseste que é bastante. Não, isso. Eu disse para ver. O barco C é que é a reconstrução do barco A. Vamos cá ver, tu és a? O barco C é o barco do Teseu ou não? Eu acho que não. Porquê? Porque não é, porque o proprietário do barco já não é o Teseu. E o barco do Teseu é sempre o barco da mesma pessoa. Então, espera, o que faz de um barco, o mesmo barco ao longo dos anos, é o seu proprietário. Quem é que não aceita esta ideia? O barco Vamos ouvir este. Repete a tua ideia, então. Eu acho que o barco do Teseu é o B porque o barco é do seu proprietário. O que faz do barco o mesmo ao longo dos anos é A pessoa. o proprietário. Quem não aceita esta tese? É subjetivo. Oh, Francisco, aceitas esta tese? Ouviste? Porquê?
interessado? Estás interessado? Estás interessado no que ele tem para dizer ou no que ele tem para dizer? Queres ouvir ou não? Catarina, repete lá. Eu acho que o barco é o proprietário tem. Neste caso é o barco B. O barco B é o mesmo que o barco A, porque O proprietário é o o mesmo. que faz de um barco, o mesmo barco, ao longo dos 20 anos, é o seu proprietário, é isso? Concordas, Francisco? Acho que não, acho que são as peças. Porquê? As peças é que fazem o barco. Ser o mesmo. Exato. Então o barco A e o B são o mesmo? Sim. Sim? Não. Têm as mesmas peças? Não. São o mesmo ou não? Quando é que deixou de ser? Quando todas as peças foram mudadas. Estou a chegar bem. Quando tinha 99 peças novas, ainda era o barco A. Certo. Quando mudou a última, passou a ser o barco B. É isso? Ora, mas a última peça, eu tenho esta informação agora, foi uma pequena lasca no convés, assim muito pequenina. Foi a peça 100. Mudar essa peça 100 faz com que o barco mude de A para B? Sim. Quem é que acha que não? O que é? Eu acho que vou mudar a minha opinião do literal para sempre. Eu acho que o barco tem 100. Como é que se pode chamar o barco? Do género? Tem 100 mudanças. Eu acho que o barco, Sim. se for mudar uma peça, ele vai ter sempre um barco diferente. Sempre. Devo mudar primeiro. Sim. É um barco diferente, mas é o mesmo barco ou... É. É o mesmo barco. Quando é que deixa de ser o mesmo barco? Deixa de ser completo. Pois. Deve ser, para mim, deixa de ser primeiro deve ser o mesmo barco, desde a primeira peça que se muda. Então agora já és... Sim, eu leio a opinião, sim. Leonor, tens aqui uma adepta da tua tese. Então, ele já não é o mesmo barco quando? Quando muda a primeira peça. Repara, estás a falar E mesmo deixa de de aparência ou mesmo do barco em si? Aparência. Aparência. Nós estamos a falar de aparência ou do barco em si? Tu és igual quando eras bebê? Hoje e quando eras bebê? Sou diferente. És diferente. És a mesma pessoa? Não. Não és a mesma pessoa. As pessoas diferentes. Não, sou, mas não. Sim, sou. Ok, estão a ver a ambiguidade do termo a mesma? A mesma de exatamente igual e a mesma de a mesma identidade. Nós estamos a falar da identidade do barco. E não de se é igual ou diferente, porque isso vai ter um risco para ele ser diferente. Certo? Mas valeu. Quando é que ele deixou de ser o barco A e passou a ser o barco B? 99%. Ok, voltaste à tua tese. E Leonor, perdemos aqui uma. Sim, é. É assim, quando nós vamos ao Museu Náutico e estão lá barcos reconstruídos, muitas vezes têm que ser restaurados. Nós estamos a ver barcos restaurados, mas, por exemplo, se vamos lá, este era o barco de não sei quem. Em parênteses, restaurado. Deixa de ser aquele barco por estar restaurado e por ter levado peças novas. Talvez, mas porquê? Porque se calhar não está. A partir do momento em que eles mudam todas as peças, passa a ser uma réplica. A partir do momento em que eles restauram o barco e só substituem uma peça ou duas, ainda não é o. Mas devagarinho, o barco A é o barco B? Não. Quando é que o barco B deixou de ser o barco A? Quando troca a última peça, por mais pequena que ela Já seja. 99 passa então. Temos aqui a tese da Ana. Sim. Quem não concorda com esta tese? Doutor Alcir não concorda. Escolha aqui. O Diogo? Só queria, antes de dizer isto, justificar a Sofia, não sei o teu nome, Beatriz. Ela sabe que eram, no início do A para o B, enquanto não existiam sempre, 2 barcos diferentes. Nada nos dá essa informação, só dizem que são 2 Não. barcos. Eu disse que são iguais. É o mesmo barco. Pronto, então foi ela só. Disseste que eram 2 barcos diferentes, nada nos dá essa informação, só dizem que são 2 barcos. Não, é um barco que foi substituindo espécies até ser outro barco. Mas, As peças eram exatamente iguais. sim, as peças eram exatamente Mas iguais. isso é a aparência, não? Eram as mesmas peças? Mas não eram as mesmas peças. É o são mesmo peças barco? diferentes. Portanto, é um barco diferente. E tu o que é que achas? Ainda mantens que sim é o mesmo barco? Sim. O A e o B são o mesmo barco. E o barco C que entretanto apareceu? Não é o mesmo barco, porque também não é comandado pelo Teseu. Então o que faz de um barco ao longo dos 20 anos é A sua a tripulação. tripulação. Ok. As pessoas.
Sim, sim. Também sou da opinião dele, mas não é essa a explicação. Eu Sentes que é o mesmo barco? é o mesmo barco, o A e o B. O que é que faz ele mesmo barco? O que faz é que o B, não, o A foi construído num ano, entre isso. E depois foram trocando peças e ele começou a ficar alterado, mas continuou a ser o mesmo barco. Se eu fosse mudando de braços, mas eu continuava a ser a mesma. Mas o que é que dá essa continuidade? Se não são as peças, é o quê? É ele ter sido, não sei, ao serem trocadas de cada vez, uma de cada vez, essas peças iam se tornando as verdadeiras do barco, iam se adaptando, não sei.